Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui pode se sentar para juntos fazermos a partilha da palavra neste momento. Meu nome é Maria Cristina, como o André já disse. Sou membro da comunidade Canção Nova há 27 anos e sou natural do Paraná. E hoje vim para fazer uma partilha da palavra com vocês. Sou celibatária, atualmente eu estou na missão da Canção Nova de Lorena, aqui pertinho. Lorena, para quem não sabe, é onde começou a Canção Nova, né? Um abraço aos meus irmãos de Lorena. E hoje eu trabalho na missão de Lorena como formadora local. É uma alegria estar aqui com vocês para poder partilhar de um tema que me é muito caro. Vou falar com vocês sobre São João Bosco. Vocês que estavam aqui de manhã, você que acompanhou a nossa programação, você também já ouviu falar hoje de Dom Bosco, né? Carinhosamente, como a gente o chama. Mas antes eu quero ler uma palavra com você. Mateus 19, versículo 13, que vai dizer assim, 13 ao 15. Naquele momento, foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusessem as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: deixai as crianças e não impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Eu quero começar com esta palavra, porque ao falar de São João Bosco, este grande santo que foi proclamado por São João Paulo II como pai e mestre da juventude, ele também foi pai e mestre das crianças, né? Então aqui como evangelho ele fala crianças, mas a gente adapta para adolescentes, jovens e famílias no geral. São João Bosco, um grande santo, quem foi ele? Um menino que não teve medo de andar na corda bamba, que teve uma infância sofrida, foi órfão de pai, foi criado por sua mãe, Margarida Oquiena. E quando adolescente, ele entrou para o seminário e com muitas lutas, ele se tornou um grande sacerdote. Mas ele é de Turim, para quem não sabe, nasceu na região dos Beck, ali, na região de Turim, em 1815. Mas nesse tempo que São João Bosco foi ordenado sacerdote, ele tinha uma inquietação. Que tipo de padre eu quero ser? E ali, ele tinha uma realidade dramática na cidade de Turim. Era no ano de 1800 e ali acontecia a Revolução Industrial, a unificação da Itália. E cada vez mais chegavam crianças, adolescentes, jovens, para tentar a vida, para trabalhar naquela região, naquela situação. E eram muitas as famílias desestruturadas. E eram crianças, jovens, que cometiam delitos, iam para as cadeias. Também naquela época tinha a pena de morte. E Dom Bosco foi ficando incomodado com toda aquela realidade. E a pergunta que não queria calar: que tipo de padre eu quero ser? E foi quando Dom Bosco começou a se encontrar com aquelas crianças, com aqueles jovens, com aqueles adolescentes menos favorecidos na sua realidade. A maioria não tinha família por perto. E ele começou a cuidar desses jovens
e formou ali o oratório. E neste trabalho que ele começou, formando o oratório, ele tirava aqueles jovens de situação de risco e começou a ensinar a catequese, começou a falar de Deus para essas crianças, e Dom Bosco começou aos poucos se encontrar nesta missão, neste trabalho. E neste cenário que Dom Bosco se encontrava, ele disse: eu posso fazer com a graça de Deus, fazer algo para esses jovens. E foi o que Dom Bosco começou a fazer. E Dom Bosco se tornou um exímio evangelizador. E ele tinha um projeto de vida. O seu projeto de vida era: dai-me almas e ficai com o resto. Assim como a Canção Nova também tem este lema, o projeto Dai-me Almas, ele não é somente um projeto de arrecadação, não, ele vai além. O projeto Dai-me Almas tem um interesse, um interesse na sua vida para com Deus, na sua vida com Deus. E Dom Bosco, ele vivia nesse ambiente com esses jovens, neste ambiente saudável, que ele chamava de oratório. O oratório já era um trabalho que quem realizava há muitos anos atrás foi São Felipe Neri. Então, São Felipe Neri que começou com a experiência dos oratórios para as crianças menos favorecidas. E depois, com o tempo, Dom Bosco, ele foi aprimorando esta experiência. De que maneira? Ele sempre dizia que o oratório é a casa que acolhe, é o pátio que brinca, é o pátio que faz amigos e a igreja que ensina a rezar. Então, como um bom educador, ali ele foi desenvolvendo a sua pedagogia. Para aqueles que não sabem, Dom Bosco, ele foi um exímio comunicador e um exímio educador. E nos seus ensinamentos, sempre são atuais para os dias de hoje. E assim, após essa experiência, dentro dessa experiência do oratório, Dom Bosco fundou a congregação dos salesianos. Salesianos por quê? Porque vem de São Francisco de Sales. Geralmente, um santo vai beber nas fontes de outro santo. Então, Dom Bosco, ele bebia muito nas fontes de São Francisco de Sales, o santo da mansidão, o patrono dos jornalistas, que há pouco tempo, dia 24, nós celebramos o dia de São Francisco de Sales. E como que eu conheci Dom Bosco? Vou contar também para vocês. Quando eu entrei na comunidade Canção Nova, para o noviciado, na etapa inicial da formação, a nossa formadora disse: tome alguns santos. Ela falava muito sobre a vida dos santos, e ela disse para a gente: pegue algum santo e pede para ele interceder pelo seu noviciado. E ali eu comecei a pensar: eu sou devota de São José, de Santo Antônio, qual outro santo mais eu poderia pedir? E aí eu pensei comigo: eu estou na Canção Nova, eu vim fazer uma experiência vocacional. E nada melhor do que a gente ir para as raízes, para as fontes. O Padre Jonas, sendo salesiano, eu fui em Dom Bosco, que foi o fundador dos salesianos. Então, ali começou uma amizade, muito mais do que uma devoção, mas uma amizade com Dom Bosco. E depois passou-se o tempo, foi aprofundando mais a experiência de conhecer Dom Bosco. Eu trabalhei na TV também, na TV Canção Nova um tempo, nos trabalhos da dramaturgia. E nesses trabalhos nós contávamos a vida dos santos.
E o primeiro que nós contamos foi de São Domingos Sávio, que foi todo escrito por Dom Bosco, a vida de Domingos Sávio, que era um dos meninos educado por Dom Bosco. Então, conheci um pouco mais. E depois, com o tempo, eu tive a oportunidade de estudar em Roma, na nossa missão na Itália, e estudar em Turim um pouco de salesianidade, de conhecer os lugares por onde Dom Bosco viveu, por onde Dom Bosco atuou na sua missão. Então, eu tenho Dom Bosco, né, como esta referência na evangelização, porque Dom Bosco, na sua época, ele usou todos os meios possíveis para atingir o coração dos jovens, para evangelizar. Por isso, o convite hoje, meus irmãos, é que nós também sejamos evangelizadores, sejamos ousados, assim como São João Bosco, um homem carismático, um homem além do seu tempo. Imagina se Dom Bosco naquela época ele tivesse os meios que nós temos hoje. Como que ele faria? Não é mesmo? Só imagina. Mas naquela época não tínhamos internet, mas nós tínhamos a imprensa escrita. Nós tínhamos, eles tinham, né, na verdade, a oratória. E Dom Bosco foi fazendo uso de tudo isso, de todos esses meios, para que a verdade do Evangelho chegasse aos corações, chegasse à vida daqueles jovens. E Dom Bosco ele foi tido, no primeiro momento, como um louco. Tentaram internar Dom Bosco no manicômio, algumas vezes, mas ele fugia, porque Dom Bosco era muito esperto. E depois ele foi tido como um revolucionário. Então imagina você na sua família, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, sendo um revolucionário. Mas um revolucionário em Deus, um revolucionário com a verdade do Evangelho, que faz a diferença no dia a dia. Então este grande santo que eu falo para vocês, ele nos ensina a essa vivência de ser inteiro naquilo que está fazendo. Hoje a nossa vida, ela é muito corrida, não é? Porém, nós não podemos ir nesse ritmo frenético, porque causa o estresse, causa cada vez mais o cansaço, causa doença. Mas nós precisamos fazer o exercício, meus irmãos, de viver bem o tempo presente. Estar aqui com vocês neste momento é uma graça, é uma alegria. Eu não sei de onde você veio, eu não sei quantas horas você viajou, eu não sei quanto tempo faz que você está aqui nesses dias, porém, cada momento precisa ser precioso, porque essa é a sabedoria do céu, essa é a sabedoria de São João Bosco, que ele nos ensina a viver bem o tempo presente. E neste tempo também, neste tempo de conhecimento, nesse tempo de canção nova, eu também pude fazer uma experiência trabalhando com os jovens. Eu morei na missão de Lavrinhas, onde hoje acontece a nossa formação dos jovens que estão em período de averiguação, o pré-discipulado. E lá eu morei alguns anos e trabalhei com os jovens, né? Tanto os jovens da Canção Nova, quanto os jovens da cidade de Lavrinhas. Porque lá também a gente tem o oratório, o trabalho social. E foi uma experiência muito rica de ver nos jovens que eu tinha contato, que eu trabalhava na formação, de perceber o desejo, o gosto de santidade. E ali, eu fui sempre trabalhando ali na formação, na coordenação da casa, fui ali mostrando que a formação, como a gente aprende na Canção Nova, ela é feita no dia a dia, como um grande tecido, ela é tecida no dia a dia,
nas coisas mais simples do cotidiano. Então, ver aqueles jovens que chegavam com uma história de vida dura, uma história de vida destruída. Mas, como Dom Bosco acreditou naqueles jovens na sua época em Turim, eu também era convidada a acreditar que era possível uma mudança de vida. E ali eu fui fazendo várias experiências, tanto com os jovens pré-discípulos, tanto com os jovens da cidade. Eu me lembro que tinha um jovem que ele frequentava o nosso oratório e ele era atravessado, revoltado com a vida e com todos, tinha uma vida muito dura, muito difícil. Ele perdeu a mãe numa enchente que aconteceu na cidade de Lavrinhas há uns anos, há um tempo atrás. E esse jovem, ele trazia muitas dores, né, pela perda da mãe. E ali, acompanhando esse jovem, eu pude fazer uma experiência com ele de falar do amor de Deus, de falar de Nossa Senhora, de falar de que, apesar de tudo, do sofrimento de ter perdido a sua mãe, era possível ressignificar. Ele tinha uma mãe que se chama Maria, que se chama Nossa Senhora. E esse jovem, ele foi sendo transformado pela força da Eucaristia. Hoje ele é de missa diária, hoje ele reza o rosário todos os dias, já é um pai de família, para dizer o quê? Com esta partilha com vocês. Vale a pena ser de Deus, vale a pena se entregar, vale a pena ter os santos perto de nós. Por isso que eu falo de Dom Bosco. E Dom Bosco também, falando da realidade da Canção Nova, o Padre Jonas, sendo salesiano, que é o fundador da Canção Nova, nós temos esta raiz, nós pertencemos à família salesiana. E o Padre Jonas sempre acreditou nos jovens. O pedido que o bispo fez a ele, na década de 70, foi, ao apresentar o Evangelho Nunciandi, que é um documento da igreja, ele disse: Padre Jonas, faça alguma coisa, comece com os jovens. E a Canção Nova tem essa missão, de comunicar aos jovens, às famílias, ao povo de Deus. Nós temos este compromisso, porque em cada tempo, Deus suscita um carisma de acordo com uma necessidade. Naquele tempo, ele suscitou o carisma de Dom Bosco, o carisma salesiano. Depois, hoje, ele suscita muitos outros carismas. Mas hoje eu quero me deter ao carisma Canção Nova, no qual o Padre Jonas fundou, por inspiração de Deus, inspirado também nos ensinamentos de São João Bosco, este grande mestre e pai da juventude. E Padre Jonas Habib, ele que foi consagrado também a Dom Bosco, quando ele estava para nascer, em trabalho de parto, que a sua mãe entrou, teve muitas dificuldades no momento do seu nascimento, e a mãe dele pediu a intercessão de Dom Bosco. Naquele momento do nascimento do Padre Jonas, ela consagrou o Padre Jonas, o menino. Ela não sabia ainda se era menino ou se era menina, mas ela disse: eu consagro este menino ao Senhor Dom Bosco. E ali começou essa grande história. E o Padre Jonas depois estudou artes gráficas no Liceu Coração de Jesus, quando menino. Depois, quando adolescente, ele estudou em Lavrinhas, no seminário menor. E ali foi toda a formação dele, junto dos salesianos. E assim ele se tornou um padre salesiano de Dom Bosco.
Então, a Canção Nova, ela tem esta raiz, né? Esta raiz carismática, que vem do carisma salesiano. E hoje, o grande desafio da nossa vida enquanto cristãos é a evangelização. É levar Deus para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a nossa família. Porque as pessoas, muitas vezes, na sua suposta liberdade, elas têm o direito de escolher. Ok, elas têm o direito de escolher. Mas a verdade do Evangelho, ela não muda. A verdade da Boa Nova, ela não muda. Por isso, nós como cristãos batizados, nós somos chamados a ser anunciadores desta verdade. E eu me lembrei do documento de Aparecida, que vai dizer assim, sobre a conferência que aconteceu há uns anos atrás, em 2007, vai dizer assim, esta conferência se propõe a grande tarefa de proteger e alimentar a fé do povo de Deus, e recordar também aos fiéis desse continente que, em virtude do seu batismo, são chamados a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. Eis a nossa missão, segundo o documento fala. E o documento ainda vai dizer, a igreja é chamada a repensar profundamente e a relançar com fidelidade e audácia sua missão nas novas circunstâncias. Ela não pode fechar-se frente àqueles que só veem confusão, perigos e ameaças, ou àqueles que pretendem cobrir a variedade e a complexidade das situações com uma capa de ideologias gastas ou de agressões irresponsáveis. Trata-se de confirmar, renovar e revitalizar a novidade do Evangelho, arraigada em nossa história, a partir de um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, que desperte discípulos e missionários. Então você, meu irmão, você, minha irmã, é chamado a ser um discípulo, a ser um missionário. Coloque a mão no seu coração nesse momento e reze comigo assim. Senhor Jesus, dai-me a tua graça de ser o teu discípulo e ser missionário da tua palavra, da tua verdade. Vocês acham que os santos, eles não eram incompreendidos? Eram ou não eram? O que vocês acham? Está fraco? Eram, né? Muitas vezes, na nossa vida de cristãos, de missionários, nós também seremos incompreendidos. Mas quando a gente tem uma experiência feita com Jesus, enraizada em Cristo Jesus, a gente encara qualquer parada, como diz os jovens, né? A gente não tem medo. E é esse o convite baseado nos ensinamentos de Jesus, baseado no testemunho deste grande santo, que é o pai e mestre da juventude. Nós somos convidados a sermos esses evangelizadores, seja no tu a tu, seja pelas mídias sociais, seja na família, no colégio, na escola. E nós somos chamados, como Canção Nova, a evangelizar toda a criatura, a evangelizar pelos meios de comunicação. E o Padre Jonas, como eu falei, inspirado nesta verdade, ele ousou, na década de 70, começando com os encontros de jovens, e ali iniciou o trabalho
iniciou a Canção Nova. E hoje, a Canção Nova é essa comunidade que tem como carisma comunicar a vida nova. Comunicar Jesus, a vida nova, pela força e pela ação do Espírito Santo de Deus. Algo muito interessante na vida de Dom Bosco e também na vida do Padre Jonas é o amor à Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que chegou antes na vida desses dois grandes homens. Dom Bosco, ele construiu em Turim um santuário dedicado a Maria Auxiliadora. E ali ele foi colocando toda a confiança nela, porque ele dizia: Nossa Senhora está comigo, Nossa Senhora caminha nesta casa. E ele vivia essa espiritualidade mariana, e ele ensinou os seus meninos a saudar Nossa Senhora 3 vezes ao dia. Ele ensinou eles a rezarem o terço. Ele ensinou eles, na época de Dom Bosco também foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição. E como Dom Bosco difundiu a devoção a Maria Auxiliadora. É uma devoção que já era antiga, mas Dom Bosco, ele potencializou esta devoção a Maria Auxiliadora. Nossa Senhora é aquela que também na história da Canção Nova, ela sempre foi à frente. Nossa Senhora, ela sempre foi conduzindo a vida e a missão do Padre Jonas. E Nossa Senhora, ela quer conduzir também a sua vida. Se você não teve uma experiência de filiação, se você talvez tenha ideias erradas a respeito de Nossa Senhora não é Deus, mas ela é a mãe de Deus. Nossa Senhora é aquela que é auxiliadora, aquela que vai à frente. E Dom Bosco, ele ensinava os seus jovens a viver uma vida de intimidade com Maria. Ele ensinava os jovens a viver, de fato, esta predileção, esta filiação com Nossa Senhora. E eu quero louvar e agradecer a Deus pelo carisma Canção Nova, porque o carisma Canção Nova, como eu falei, é conduzido pela Virgem Maria, pela graça divina. E eu me lembrei também da exortação Evangelii Nuntiandi, que vai falar a respeito, no número 45, falando da evangelização, a Evangelii Nuntiandi vai dizendo assim: no nosso século tão marcado pelas mass-média e os meios de comunicação social, o primeiro anúncio, a catequese ou aprofundamento ulterior da fé, não podem deixar de servir-se desses meios conforme já tivemos a ocasião de acentuar. Que a palavra de Deus faz com que a boa nova chegue a milhões de pessoas. E a igreja viria a sentir-se culpável diante do seu Senhor se ela não lançasse mão destes meios potentes que a inteligência humana torna cada dia mais aperfeiçoados. É servindo-se deles que ela proclama pelos telhados, sobre os telhados, a mensagem de que é depositária. Neles encontram a versão moderna e eficaz do púlpito. Graças a eles, conseguem falar às multidões. Esse documento foi lançado em 75.
em 1975. Esse ano, celebramos 50 anos da exortação apostólica Evangelho Nunciandi. E naquela época, esse evangélico, esse documento, ele é profético. Porque naquela época já se falava dos novos púlpitos. E hoje nós vemos os novos púlpitos. A palavra de Deus que chega, seja pelos meios de comunicação, seja pela internet. E a Canção Nova está aqui para isso. A Canção Nova não existe para outra finalidade. Como eu disse no começo, a Canção Nova, ela existe para evangelizar, para comunicar a vida nova em Jesus. E o documento, essa exortação do Papa Paulo VI, vai nos exortar, vai nos falar da evangelização. Que nós temos, meus irmãos, pouco tempo para evangelizar. A cada dia que passa, a vinda de Jesus, ela se aproxima mais. E o que você tem feito como batizado? O que você tem feito como evangelizador para levar a boa nova de Deus? E eu posso dizer e testemunhar para vocês que eu sou fruto da evangelização da Canção Nova. Eu acredito que se você está aqui hoje, você também é fruto desta evangelização. É ou não é? Você, de alguma maneira, recebeu a palavra de Deus na sua casa, seja também pelos outros meios. E, quando eu conheci a Canção Nova, na década de 90, eu ouvia na minha cidade, como eu falei, eu sou natural do Paraná, na rádio da minha cidade, havia um programa que o Padre Jonas tinha um espaço, naquela rádio, as gravações de um programa Estou no Meio de Vós, eram basicamente 10 minutos de programa, e ali o Padre Jonas, com destemor, ele falava da pregação, falava do Evangelho. E ali eu fui ouvindo, eu pensava, como esse padre fala muito bem com a palavra de Deus, mas eu não sabia que ele era o Padre Jonas, não conhecia a comunidade até então. E aí foi quando eu, morando em Londrina, conheci a Canção Nova de perto, mas foi por causa desta pregação que Deus me chamou. E ali eu senti o chamado para ingressar na comunidade, fiz o discernimento, fiz o caminho vocacional e há 27 anos eu cheguei e estou aqui. Será que Deus não te chama a algo a mais? Será que Deus não tem um propósito para a sua vida? Para a sua vocação? Não tem uma missão para você? Pense, porque Deus, Ele convida e convoca os evangelizadores, os batizados, os filhos de Deus. Se você fez uma experiência com o amor de Deus, é proibido ficar reservado só para você. Como pode São João Bosco, que ficou órfão de pai aos 2 anos de idade, se tornar o pai e mestre da juventude, ser pai de uma inúmera multidão? São os mistérios e são os desígnios de Deus a respeito da vida daqueles que se entregam verdadeiramente. E o meu pedido hoje é para que você tenha a ousadia dos santos, de maneira particular, que você tenha a ousadia de Dom Bosco. Dom Bosco não temia, ele não temia. E ele fez uma experiência do amor de Deus, sendo educado por sua mãe, que a gente chama de Mamãe Margarida.
E Dom Bosco, ele foi percebendo que era possível formar bons cristãos e honestos cidadãos. Ele também tinha isso como lema, como projeto. E como eu falei do carisma também, do carisma Canção Nova, que é o legado que o Padre Jonas deixou, nós, membros da comunidade Canção Nova, nós temos a missão de levar este legado, nós temos a missão de evangelizar. E você também é convidado conosco, seja na sua realidade de pai, de mãe, de sacerdote, de religioso, de levar também a boa nova do Evangelho. E eu gostaria de rezar com vocês, pedindo a graça, a unção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, que sonda, que consola os corações, que ele possa neste dia consolar o seu coração. Eu quero pedir nesta tarde uma efusão do Espírito Santo. Que você seja ousado, que você seja ousada no poder do Espírito, em viver uma vida nova, em deixar o pecado. Você que está aqui, mas você que está indeciso, não sabe o que fazer da sua vida, você que não sabe se dá mesmo o sim para Jesus, ou se você continua no mundão de meu Deus. Hoje o convite para você é olhar para a vida desses grandes homens de Deus, Dom Bosco, São Francisco de Sales, aqueles homens que nos precederam. Nós somos convidados, meus irmãos, nesta tarde, a pedir a intercessão do céu, a pedir a intercessão de Dom Bosco, da Virgem Maria, sob o título de Virgem Auxiliadora, para que você seja renovado, seja renovada. Existe uma promessa de Deus para todo peregrino que vem até a Canção Nova. Todo aquele que pisa nesse solo eucarístico recebe graças especiais. Você acredita nisso? Eu também acredito. Por isso, eu quero pedir que o Espírito Santo recaia em profusão sobre você, sobre as suas intenções, sobre a sua família. Você que tem sérios problemas na sua casa, com seus filhos, seus irmãos, você que enfrenta problemas de drogadição na família, problema de desemprego, problema de saúde, de falta de saúde. Deus, na sua infinita misericórdia, pela intercessão de São João Bosco, Ele quer te visitar nesta tarde. Ele quer te visitar para que você seja renovado, para que você não saia daqui como você chegou, para que você saia daqui transformado. E diga para Jesus assim: Senhor Jesus,
pela intercessão de Dom Bosco e da Virgem Maria, vem em meu auxílio, cura as minhas feridas, renova o meu coração, cuida da minha família. Jesus, vem em meu auxílio. Saiba que toda oração feita com fé, toda oração, por mais simples que ela seja, atinge o coração de Deus. E tenha certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, atinge o seu coração, atinge a sua vida. E eu estava falando com vocês também sobre a intercessão de Nossa Senhora na vida de Dom Bosco, na vida da Canção Nova, mas também na minha vida. Acho que dá tempo de falar. Eu tenho uma irmã que ela saiu da igreja católica e foi para o budismo. Ela ficou 16 anos no budismo. E como nós fomos educados na fé católica, então para nossa família era muito estranho, era muito difícil essa realidade. Você sabe, você que tem alguém que seja de outra religião, que não professa a mesma fé, você sabe das dificuldades, né? Mas eu nunca deixei de acolher a minha irmã, porque ela é a minha irmã. Mas eu, junto com a minha mãe, antes de entrar na Canção Nova, começamos a rezar por Nossa Senhora e a pedir este resgate, este retorno dela para Deus. E uma vez, rezando o terço, eu percebi que Nossa Senhora colocava no meu coração que ela traria minha irmã de volta, pela intercessão dela, pelas mãos dela. E aí foi quando eu comecei a rezar, falei com a minha mãe na época era viva, e rezando, foram 11 anos, rezando e pedindo esta graça, desta volta da minha irmã. E ali, para minha surpresa e pela providência divina, a minha irmã chegou na Canção Nova no dia 11 de fevereiro, que é festa de Nossa Senhora de Lourdes, que é a padroeira da minha cidade. Então são os sinais de Deus, os sinais de Nossa Senhora. E ali, nesta confiança, ela teve o seu encontro com Jesus, a minha irmã, na Canção Nova. Por isso que eu falei que aqui é um lugar de graça. Não é mérito dos missionários, mas é graça. É um lugar das promessas de Deus. Como muitos falam, é o pedacinho do céu, é o recorte do céu. E ali, a minha irmã, pela intercessão de Nossa Senhora, ela se voltou para Deus, deixou o budismo e depois de 16 anos, ela se confessou, comungou e hoje participa da igreja. A sua filha recebeu o batismo, porque não era batizada também. Então, contando isso para vocês, eu volto de novo a Dom Bosco, porque Dom Bosco ele não deixou de acreditar. Você também, meu irmão, você não pode deixar de acreditar no seu impossível. Feche seus olhos neste momento.
E fale para Jesus, qual é o seu impossível? Qual é a sua dor? Saiba que Ele, neste ano de esperança, neste ano do jubileu, Ele te dá esta graça, da virtude da esperança, te fazendo um homem de esperança, uma mulher de esperança. Assim como Dom Bosco acreditou até o fim naqueles jovens, você também é convidado a acreditar naquilo que é impossível para você. E Dom Bosco também nos ensina, meus irmãos, a vida eucarística. Este dia, na Canção Nova, é um dia de graça, porque é o dia em que experimentamos com mais afinco, com maior devoção, a graça da participação na Santa Missa, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Você é convidado a ter uma vida eucarística. Saiba que a Eucaristia, ela é remédio para as suas dores. Saiba que a Eucaristia, ela transforma os corações. E fazia parte do método de São João Bosco a vida eucarística. Levar aqueles jovens aos sacramentos, a receber os sacramentos, levar aqueles jovens a uma transformação. Tinha um menino no oratório de Dom Bosco, que o nome dele é Miguel Magone. Miguel Magone é o que para nós hoje a gente fala assim, os trombadinhas, né? Ele era um trombadinha lá da época de Turim. E esse jovem, adolescente, ele era muito bagunceiro e ele era um líder. Ele tinha uma gangue. E Dom Bosco, muito esperto, foi até o lugar que eles ficavam brincando e chamou Miguel Magone para ser o coordenador do oratório. E o Miguel Magone, no primeiro momento, não deu muita atenção para Dom Bosco. E ele era muito, muito terrível, esse menino. E de repente, Dom Bosco aos poucos foi conquistando ele. Aí vale a pena, pai, vale a pena, mãe, não desistir dos seus filhos. E Dom Bosco convidou Miguel Magone para ir para o oratório. Por que ele convidou o líder da gangue? Porque ele sabia que se o Miguel Magone fosse, os outros também iriam, os outros meninos. E Dom Bosco estava interessado em salvar a alma daqueles meninos. E um dia, como que Dom Bosco percebeu que Miguel Magone estava sendo transformado? Já era tarde da noite e Dom Bosco entrou na capela lá do oratório para fazer a sua oração. E ele levou um tropeçou e foi quase parar no altar. De repente, ele pegou com a vela, com a lamparina, para clarear, para ver onde é que ele tinha tropeçado. E ele viu que ali estava prostrado diante do sacrário, quem? Miguel Magone. E ali Dom Bosco entendeu que fazia parte do método dele a vida eucarística. Por isso que na Canção Nova temos também a vida eucarística.
E você é convidado a ter também esta vivência com a Eucaristia. É Jesus presente, vivo, no meio de nós. É Jesus que quer sarar as nossas feridas. É Jesus que quer nos ensinar as virtudes, uma vida de virtude. Mas é pela força da Eucaristia, que é uma força transformadora. Por isso, não deixe de visitar o Santíssimo Sacramento. Não deixe de fazer a sua adoração. Não deixe de ir à missa. É preceito ir à missa aos domingos. Mas não vai só porque é preceito, porque você tem que cumprir um preceito. Não. Vá por amor a Jesus. Vá porque você acredita, porque você confia, porque você fez uma experiência. E Dom Bosco dizia para os seus meninos: queres receber poucas graças? Vá poucas vezes ao Santíssimo Sacramento. Não quer receber nenhuma graça? Não vá ao Santíssimo Sacramento. Agora, queres receber muitas graças? Vá muitas vezes ao Santíssimo Sacramento. Visite Jesus. Este dia aqui na Canção Nova é um dia consagrado, um dia dedicado à Eucaristia. Talvez na sua paróquia também você tenha adoração. Vá, dê um tempo, doe 1 hora, meia hora para Jesus. Ele está a te esperar. Ele está nos esperando com o amor, para que com a graça dessa transformação possamos, assim como Dom Bosco, transformar, ser canal da graça divina, ser um farol da evangelização e transformar os corações. Fique em pé neste momento, você que pode, e peça ao Espírito Santo que te conduza. Peça ao Espírito Santo que derrame sobre você a graça da fidelidade, a graça do amor a Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Espírito Santo, nas suas promessas. Eu creio, ó Virgem Maria, que a Senhora é mãe. Obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Levanta o seu braço comigo e vai dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de poder estar perto de Ti e saber que, como o Senhor agia em Dom Bosco, agia no Padre Jonas, o Senhor também pode agir em mim. E canta: faz morada, faz morada, faz morada em meu ser. Vamos cantar isso. Faz morada, faz morada em meu ser. Habita este lugar. Faz morada, vai. Faz morada, faz morada